Olá, tudo bem? Olha só que interessante o que eu quero falar com você hoje, através desse vídeo. O salmista, ele declara aqui no Salmo 127, no versículo 4, o seguinte, presta atenção, hein? Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. O salmista aqui, ele compara os nossos filhos como uma flecha. E é interessante isso, porque a flecha, para ela atingir o alvo, ela tem que ser bem direcionada. Às vezes, você assistindo aqueles campeonatos, né, que a pessoa tem que acertar o alvo ali, você vê a concentração do atirador. Ele fica muito atento. É uma concentração muito grande, isso principalmente em Olimpíadas, né? Que a pessoa assiste lá, vê o rapaz pegando aquele arco, aquela flecha, é uma concentração muito grande. E ele sabe que se em algum momento a respiração dele não for a correta, e que talvez em algum momento ele desconcentrar, ele não vai acertar o alvo. A mesma coisa é com os filhos. Se em algum momento você perder a concentração, você vai direcionar o seu filho para um caminho errado. Eu quero te fazer algumas perguntas. Para qual caminho estamos direcionando os nossos filhos? As crianças de hoje, que serão o futuro de amanhã, estão sendo bem direcionadas? Outra pergunta. Você quer que os seus filhos sigam os seus passos? Viva o que você viveu? Seja o que você está sendo hoje? Não se esqueça, o salmista declara que eles são como uma flecha. Então, você precisa levá-los ao caminho certo. Nós precisamos, como pais, direcionar os nossos filhos no caminho correto para que eles acertem o alvo. Para que eles não nos tragam decepções. Porque se você errar o alvo, amanhã ou depois você não vai ter que ficar se lamentando que o seu filho só te traz dor de cabeça. Que o seu filho é uma decepção. Não, você não pode fazer isso. Não poderá. Porque vai depender de você. Vai depender da educação que você está dando. Vai depender do exemplo que você dá para eles como pai, como mãe. Então preste atenção. Você quer que eles vivam as mesmas coisas que você viveu um dia, passou um dia? Talvez você diga, não, eu não quero. Então, se concentre. Então você deve direcionar o seu filho no caminho correto, no caminho certo, para que amanhã ou depois ele não te traga decepções, para que amanhã ou depois você não se arrependa, para que amanhã ou depois você não chore. É sério o que eu estou falando com você através desse vídeo. Para qual caminho estamos direcionando os nossos filhos? Você tem que aprender com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, presta atenção em Provérbios 22. Provérbios é aqui depois dos Salmos, capítulo 22, no versículo de número 6. Provérbios 22, 6. Olha só. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Preste atenção. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Quando você ensina a criança corretamente, quando você ensina o caminho certo, mesmo que ela fique velha, ela nunca vai se esquecer do que você ensinou para ela. Hoje, às vezes, eu vejo muitas pessoas falam, não, porque minha mãe, meu pai sempre falou isso. Meu pai sempre me ensinou isso.
sempre falou dessa forma, que é desse jeito. Se você ensina o caminho correto, já era. Você não vai ter preocupação, você não vai ter dor de cabeça. Ele vai ser uma bênção na sua vida e vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. E tudo isso através de você, porque você soube direcionar o seu filho no caminho correto, no caminho certo. É triste quando nós vemos, por exemplo, um filho que bate no pai, um filho que grita com o pai. Meu Deus do céu, isso é muito triste. Com o pai ou com a mãe. É muito triste isso. Aí você diz, não, mas se ele gritar comigo, eu vou bater nele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Se ele está gritando, é porque você permitiu que isso acontecesse. Se hoje o seu filho talvez te traga tristeza, é porque você não direcionou ele para o caminho certo, no caminho certo. Então faça o melhor. Leve o seu filho, direcione ele para o melhor caminho. O Senhor Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes você ora com seus filhos, você lê a Bíblia para eles, você não precisa ser evangélico, você não precisa ser católico, não, mas você sabe, você tem essa consciência que a Bíblia só ensina coisas boas. E é isso que você tem que trazer para dentro da sua casa, o que é bom. Porque hoje, como eu sempre falei, sempre pensei dessa forma, as coisas elas estão evoluindo e elas estão assim, numa facilidade muito grande para o que é errado. Para o que é errado. Você vê aí quantos jovens não estão perdidos nas drogas, quantos não estão perdidos no homossexualismo, quantos hoje talvez só tem trago decepções para os pais. Quantas mães e pais não estão indo lá para a FEBEM, né? Ver como o filho está. Mas por que está indo? Será que não poderia ter evitado? Quantos hoje pais vão a um cemitério, né? Ver lá o túmulo do filho? Mas será que não poderia ter evitado? Então, você tem que aprender, eu e você, a educar bem os nossos filhos, a direcionar eles no caminho certo, para que eles não se desviem dele. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 29, aqui de Provérbios mesmo, no versículo 15, diz assim, a vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Então, às vezes, você dizer não para o seu filho é bem-vindo. É bem-vindo. Ah, mas é a criança, ela tem desejo, ela tem vontade, etc. E é aquela desculpa toda. Peraí. Se você disser só sim para o seu filho, ele nunca vai aprender a ouvir não. E isso vai prejudicar muito ele no futuro. Nós temos que saber mesclar o sim e o não na vida dos nossos filhos. Aí, continuando, diz assim, olha só, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Quantos não abandonam os filhos na frente de uma televisão, na frente de um videogame? Quantos não abandonam os filhos na frente do celular? É triste isso. Aqui em casa ainda também tem uma certa dificuldadezinha, uma lutinha, mas eu estou procurando sempre, né, mesclar o sim e o não na vida deles. Eu tenho 3 filhos e sou muito feliz por ter os meus 3 filhos e eu estou lutando para direcionar eles no caminho certo. Faça o mesmo. Direcione, aprenda a direcionar os seus filhos no caminho correto, para que eles não te tragam decepções depois, mais tarde. Tá certo? Fique aqui essa palavra. O seu filho, o salmista compara ele a uma flecha.
saiba direcionar o seu filho no caminho certo, para que ele acerte o alvo, para que ele seja uma bênção e não um motivo de tristeza e não um motivo de decepção. Tá certo, meu querido? Fica aqui essa palavra, Deus abençoe. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a palavra de Deus, tá certo? Um beijo no seu coração, um abraço, Deus abençoe.